Tarde Top de volta. Dou meu gritinho pra vocês acordarem, que dá um soninho, né, à tarde. Vamos agora pro quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. E hoje é tratamentos para enxaqueca. Mas antes, pode rodar a vinheta, vai. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é uma das principais queixas no consultório, dor de cabeça, né? E nós vamos falar sobre um tipo delas, que seria a enxaqueca, tão frequente, tão limitante, né? Em relação à produtividade no trabalho. Quantas pessoas não têm enxaqueca e tem que ficar num quartinho escuro, sem barulho, para conseguir passar a dor, aliviar a dor, não é? Então é sobre enxaqueca, as características e o tratamento que nós vamos falar hoje. Tá, vamos começar uma pergunta super importante. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça? Ótimo, muito boa pergunta, porque as pessoas acham que é diferente. Eu vou falar para vocês que enxaqueca, eu não vou classificar ela como uma dor de cabeça, eu vou classificar ela como uma doença, mas sim, ela está entre os tipos, né, de dor de cabeça na classificação internacional de cefaleia, de dor de cabeça, né? Mas quando eu falo em enxaqueca, enxaqueca, a dor faz parte dela. Mas enxaqueca é uma doença, ou seja, não é só a dor de cabeça, tá? Existem sintomas que vêm antes do quadro de dor e vêm após o quadro de dor. Sim. Então, assim, mas sim, quando a gente fala em enxaqueca, está entre um tipo de dor de cabeça na classificação internacional de dores de cabeça, porque existem vários tipos. Você sabe qual é o principal tipo de dor de cabeça? É aquele que é onde a gente não tem dinheiro para pagar a conta. Mas, gente, não. A dor de cabeça da tensão, exatamente. Aí, tá vendo, gente? Tô falando. Aquela tensão da dor de cabeça. Parece que você tem um peso na cabeça, leve a moderada intensidade, mais no final do dia. Esse é o principal tipo. Aquele tipo de dor de cabeça que as pessoas falam assim, eu tenho uma dor de cabeça que é normal. Se eu tomar um remedinho, passa, né? Geralmente essa é a dor de cabeça da tensão, tá? E enxaqueca é um outro tipo de dor de cabeça, mas tem vários comemorativos, digamos assim. Tá. Você entendeu uma coisa? Quem convive muito com pressão, né, enfim, dá dor de cabeça, não, a probabilidade é maior, então quem trabalha com tensão, vai, o tempo inteiro. A gente que trabalha aqui em TV, que tá o tempo inteiro na tensão. Tá, o tempo inteiro na tensão. Eu vou falar para vocês, existe grupos, a gente divide as dores de cabeça em dois grupos, primárias e secundárias. Essas primárias, a gente nasce com uma tendência a ter a dor de cabeça. Entendi. Então, às vezes a característica genética mesmo. Já vem. Então a pessoa que tem essa tendência a ter a dor de cabeça, quando está assim, em ambiente de tensão, logicamente é um gatilho. Não é? Ambiente de tensão, para quem tem dor de cabeça, né, tem essa predisposição, nasceu com ela, é um gatilho. Né? Então, ambiente de tensão, privação de sono, alguns alimentos que têm características mais inflamatórias, até privação alimentar, jejum prolongado para quem tem dor de cabeça é um gatilho. Então, assim como a tensão, vários outros fatores do ambiente, preocupação excessiva, né, o estresse social, podem ser gatilhos para dor de cabeça. Tá, doutora. E para diagnosticar enxaqueca, existe um exame específico? Ótimo. A enxaqueca, ela não necessita de um exame específico. Para se diagnosticar a enxaqueca, a gente diagnostica por critérios. Quais são esses critérios? Eu até trouxe aqui. Tem pelo menos 5 crises, tá? Que duram em média 4 a 72 horas. E que tem pelo menos 2 das características seguintes. Pode até passar. Quais são essas características? Geralmente a enxaqueca ela é unilateral, tá? De característica pulsátil, certo? De moderada forte intensidade e que piora com atividades físicas, como por exemplo subir uma escada,
caminhar, ou mesmo as pessoas têm aquela postura de evitação. Evita realizar atividades, porque se realizar tem dor. Então, pelo menos 2 dessas 4 que eu falei, a gente já pensa em enxaqueca. E pelo menos uma de náusea e vômito, tá? Ou intolerância à luz e intolerância ao som. Então, você pode ter náusea ou ter uma intolerância à luz, ao som. Sabe aquela pessoa que fica assim, com o olhinho fechando, porque a luz atrapalha? Ou você fala baixinho, mas a pessoa já se incomoda? Então, pelo menos um desses também já entra no critério de enxaqueca. Então, se você chega para mim, Gi, chegou no meu consultório, doutora, eu tenho aquela dor de cabeça que é muito forte, pulsa, é aqui de um lado da cabeça, eu tenho que ficar quietinha para poder passar e eu fico nauseada. Então, você entra nos critérios de enxaqueca, certo? Entendi. Então, não necessariamente você tem que pedir exame, porque a enxaqueca não altera exame, tá? Então, entrou nesses critérios e não tem outros sinais de alarme que eu vou falar aqui para vocês, a gente diagnostica enxaqueca e já está hábil a tratar sem mesmo pedir exames como ressonância ou tomografia. Eu vou falar para vocês mais na frente quando a gente deve pedir, quando a gente deve ligar o alarme. Tá? Essa fonofobia, fotofobia é da luz e do som. Foto, intolerância à luz, fono, intolerância ao som. Então, as pessoas com enxaqueca podem ter essa intolerância. E tem 2 tipos de enxaqueca, é isso? A esporádica e a crônica ou tem mais? Ótimo, e a gente tem essa classificação hoje, porque, por exemplo, tem pessoas que têm uma enxaqueca esporádica. É aquela enxaqueca que a gente fala esporádica e infrequente. Sim. Menos de 8 episódios no mês, tá? Tem aquelas pessoas 8 episódios, isso é esporádica? Menos de 8 episódios na classificação. Bastante, gente, imagina. Porque existe a crônica, veja, existem pessoas que têm enxaqueca de 8 a 14 dias no mês. Nossa, Deus. Aí a gente já fala em... crônica. A gente fala em esporádica frequente. Tem outros tipos, então. A esporádica é de 8, mais ou menos umas 8 vezes. Esporádica é aquela infrequente, aquela que é mais frequente. E existe a crônica. Quando você diz que a enxaqueca é crônica, a enxaqueca é crônica quando você tem pelo menos 15 dias no mês de dor. Imagina, de 15 dias no mês de dor, sendo 8 deles com aquelas características de enxaqueca que eu falei. Isso ao longo de 3 meses. Então, tem pessoas que chegam no meu consultório e falam assim, doutora, eu tenho dor de cabeça dia sim, dia não. Eu não tenho qualidade de vida. Então, não consegue, atrapalha, né? Sem dúvida. A vida, não consegue estudar, não consegue praticar atividade, né? Não consegue fazer nada. Dor é limitante, Gi. Dor é limitante. E quando se tem pelo menos 15 dias de dor no mês, a gente caracteriza como enxaqueca crônica. E é interessante essas características, essa diferenciação, porque existem tratamentos específicos. Por exemplo, eu vou falar mais na frente que o Botox, né, a toxina botulínica, pode tratar a enxaqueca crônica, por exemplo, tem indicação. Curiosa, eu vou passar para vocês. Vamos andando. Vamos andando. Gente, o Botox não serve só para deixar paralisada, não, para rejuvenescer, serve para dor de cabeça também. Nossa. Gostei. Quais os fatores de alarme para dor de cabeça? Então, isso é que é legal. Quando que a gente vai pedir exame, ou quando a gente deve se direcionar, por exemplo, a um pronto-socorro, quando a dor de cabeça nos liga o alarme, dizendo assim, opa, é uma coisa mais grave, tá? Eu deixei até, trouxe para vocês nos próximos tópicos. Quais são os sinais de alarme? Por exemplo, uma dor de cabeça que ela é súbita. Por exemplo, vem aquela dor de cabeça entrovoada, forte intensidade no primeiro minuto. Opa, é diferente desse que eu já tive. Procura um pronto-socorro, porque isso pode ser, por exemplo, uma hemorragia cerebral. Nossa, uma dor de cabeça pode ser uma dor de cabeça que aparece subitamente, forte intensidade no primeiro minuto, isso pode ser, por exemplo, a ruptura de aneurisma, hemorragia cerebral. Isso pode acontecer. Tá? Eu tenho que procurar, não achar que é só dor de cabeça. Engraçado que a gente sempre acha que a enxaqueca que é coisa de rico, né? Não, é dor de cabeça, é tudo igual. E não é, né? A gente estudando agora, vendo agora, você explicando, dor de cabeça é enxaqueca. E ela não é qualquer coisa não é ali, vou tomar um remedinho, gente. Tem que averiguar direitinho, né? Se pode ter um derrame, né? Existem os sinais de alarme. Eu trouxe aqui. Não só isso, quando ela é súbita, trovoada, procura o pronto-socorro. Quando a dor de cabeça incide, por exemplo, em pessoas com sinais de infecção, como febre,
tá? Pessoas que têm infecção crônica, por exemplo, isso a gente já tem que ligar a interrogação de ser algo diferente de uma dor de cabeça, que é só uma tendência que a gente nasceu com ela, tá? Por exemplo, traumas, perda de peso, tá? Perda de peso também? Perda de peso, porque a perda de peso em si, ela pode indicar uma outra doença por trás. Uma doença infecciosa, uma doença inflamatória, ou mesmo um processo tumoral. Sabe que tumores, quando eles aparecem, pode gerar um grande consumo, não é uma síndrome consumptiva, uma perda de peso, tá? Então, isso nos liga um alarme. Uma dor de cabeça, está perdendo peso sem saber por quê, está comendo normal, opa, é um sinal de alarme, tá? Outra coisa, déficits neurológicos, uma dor de cabeça que vem junto, por exemplo, com a perda de força no braço, uma dificuldade de falar, uma visão que ficou dupla, permanente, uma alteração de sensibilidade, sente mais um braço que o outro, tá? Então, a boca que ficou torta, são déficits neurológicos, a gente também liga o alerta, tá? Opa, isso pode ser grave, tá? A dor de cabeça que está relacionada a uma mudança de posição. Por exemplo, Gi, tem pessoas que têm dor de cabeça e quando vai deitar, a dor de cabeça piora, tá? Isso pode sugerir um aumento da pressão dentro da cabeça, intracraniana, tá? E existem várias causas para isso. E tem pessoas que deitada é ok, tá? Mas quando levanta, dói. Muitas vezes acontece uma comunicação. Sabe, a gente tem um líquido que irriga o nosso cérebro, né? Já viu aquele exame de líquor que tira o líquido, né? Para ver se tem meningite, por exemplo? As pessoas conhecem. Então, a gente tem esse líquido. Muitas vezes existe uma fístula, uma comunicação que forma espontaneamente. E aí, quando a gente levanta, né? Diminui essa quantidade de líquido e pode gerar dor. Traumas na cabeça, né, Gi? É sinal de alarme. Né? Isso sempre é perigoso, né? Bater a cabeça, achar que é tranquilo. E aquela história que fala assim, a criança bateu a cabeça, não deixa dormir durante um tempo. Isso é real, doutora? Não só a criança, mas o adulto. O adulto também, não deixa dormir durante quanto tempo? Não deixa dormir pelo menos 6 horas. Sim. Por quê? Porque existe um tipo de sangramento que ele vai aumentando aos pouquinhos. Entendi. E ele pode dar os seus sinais e sintomas dentro de 6 horas. Então, muitas vezes não dá na hora, mas ele vai se formando, vai acumulando, vai empurrando as estruturas do cérebro e vai dando sintomas após algumas horas. Por isso que é importante a observação. Outra coisa, dor de cabeça que surge na gestação, no pós-parto, tá? Você sabe que a grávida, ela tem uma tendência a coagular o sangue, né? Então, muitas vezes pode haver uma trombose venosa, uma trombose dentro da cabeça. Isso por quê, doutora? Pelo estado gestacional, pelas condições gestacionais, né? As próprias condições gestacionais levam as mudanças, né, do nosso corpo, a gente se prepara para receber o bebê e a gente tem essa tendência a coagular esse sangue, para evitar a grávida ter essa proteção do sangramento excessivo. Mas isso também pode gerar trombose dentro da cabeça. Então você vê quantos sinais de alarme. Nessas situações, sim, a gente deve pedir um exame de imagem, ou mesmo coletar um líquido da medula, para ver se não tem um processo infeccioso, tá? Essas condições geram. Pessoas que têm dor de cabeça acima de 50 anos também, tá? É uma dor de cabeça que não tinha antes, começou a ter após 50 anos. Opa, melhor pedir um exame de imagem, sabe? Então, existem sinais de alarme, mas não havendo esses sinais de alarme e tendo as características que eu falei da enxaqueca, obedecendo aqueles critérios, a gente não precisa pedir exame. A gente pode tratar. Eu quase nunca tenho dor de cabeça, gente. Quando eu tenho alguma coisa séria, porque eu quase nunca tenho, graças a Deus. Ainda bem. Bom, vamos falar, né? Ainda bem. Vamos falar do tratamento da crise de enxaqueca. Ótimo. No tratamento é bem interessante. A gente tem 3 linhas de tratamento na enxaqueca. Uma é a da crise, tá? Aquela dor de cabeça que está te limitando. A gente precisa tratar, a gente precisa abortar aquela dor. Existe o tratamento que a gente diz que é o preventivo. Ou seja, quando a pessoa tem um aumento de frequência, muita dor de cabeça que atrapalha a sua produtividade, aí já vale a pena dar uma medicação de uso diário para evitar o retorno da dor. Um tratamento aí pelo menos 6 meses. Né? E existem as medidas de estilo de vida, as mudanças, que também a gente tem que ter ciência que sem mudança de estilo de vida a gente não consegue
fazer um tratamento conjunto de melhora da sua dor, né? Então, não só o tratamento medicamentoso, como o tratamento de estilo de vida. Então, para a crise, não tenho dor de cabeça frequente, mas estou na crise, gente. Deu enxaqueca, brigou com o namorado, faltou dinheiro na conta, dá um remédio gatilho. Foi gatilho, então vou tratar a crise. A crise, ela geralmente é tratada com analgésicos e anti-inflamatórios, né? Sim. Analgésicos simples podem ser utilizados, dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios como ibuprofeno, enfim. Existe o tratamento abortivo, a gente chama de abortivo, que a gente vai dar naquele momento da crise. Vai sair, vai passar. Para abortar a dor, exatamente. A gente pode dar medicamentos para o vômito, lembrar que a enxaqueca pode dar náuseas e vômitos. Né? Isso, existem os triptanos, né, que tem alguns no mercado, que podem ser utilizados, né, sumatriptano, enfim. Naratriptano, outras medicações que podem ser utilizadas, tá? Então, existe o tratamento abortivo. Tratamento da crise, tá? O tramadol, que muita gente usa, geralmente não é indicado pelo consenso de tratamento, tá? Só em último caso, na refratariedade. Não passou, usa tramadol. Existem outras medicações analgésicas que podem ser utilizadas na crise, tá? Agora, eu quero fazer um adendo para vocês. Porque tem gente que usa analgésico o tempo inteiro. Eu ia perguntar agora, acredita? Porque muita gente fala assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça, vai e toma remédio. De novo, toma. E aí o remédio depois não faz mais efeito. Existe isso ou não? Muito pior que isso. Pior? Sim. Muito pior que isso, porque além... existe uma dor de cabeça, na classificação internacional de dor de cabeça, chama dor de cabeça por abuso de analgésicos. Nossa, olha isso. Você fala dor de cabeça crônica por abuso de analgésicos. Então, por exemplo... Pessoas que tomam aí sumatriptano, aquele cefalívio, enfim, mas que usa pelo menos 10 vezes no mês. Tem 10 dias de dor, toma 10 vezes no mês. O próprio analgésico pode fazer com que a dor cronifique. Gente, então ele aborta a dor naquela hora, mas faz com que essa dor se continue, tá? Então, o próprio analgésico é fator de cronificação, de prolongamento da sua dor. Né? E até analgésicos comuns, paracetamol, dipirona, se você usa pelo menos 15 vezes no mês, isso, o próprio analgésico que você está tomando está fazendo com que essa dor, sua dor prolongue. Então, esse analgésico precisa ser suspenso. E aí você precisa entrar num tratamento, nesses casos, preventivo. Tá? O que é um tratamento preventivo, Gi? É um tratamento, como eu falei, usa diariamente, pelo menos 6 meses, para evitar esse retorno da dor. Aí o que acontece? A pessoa, o paciente vai lá, o médico não explica muito bem, passa um antidepressivo, ou uma medicação para convulsão. E a pessoa fala assim, mas doutora, eu tenho dor de cabeça, eu não tenho depressão, eu não tenho convulsão, sabe? Mas o que eu preciso falar para vocês? Que medicamentos antidepressivos, medicamentos para convulsão, anticonvulsivantes, medicamentos para pressão, antiarrítmicos, para arritmia, medicamentos para vertigem, eles estão no protocolo de enxaqueca como tratamento preventivo. Não sabia. Tá? Isso é interessante. Por quê? Porque lá atrás, o que eles faziam? Eles tratavam uma pessoa para depressão, certo? E aquela pessoa tinha enxaqueca também. Então eles viram o remédio não só melhorava a depressão, mas melhorava a enxaqueca. Então, eles foram estudando essas medicações e viram que elas têm um efeito colateral do bem, né, que é tratar a enxaqueca. Então, existem classes de medicações que são os antidepressivos, os anticonvulsivantes, antipertensivos, como propranolol, metoprolol, enfim, que podem ser utilizados no tratamento da enxaqueca, tá bom? E existem drogas que são mais novas, são os anticorpos monoclonais, que chegou mais recente aí, mais de 1 ano, mas que é o único tratamento específico para enxaqueca. Ele vai numa substância específica da cascata da enxaqueca, tá bom? Que pode ser utilizado. Então, esse é o tratamento preventivo, tá certo? Bom, e para a enxaqueca crônica... A crônica são quantas vezes? Pelo menos 15. Pelo menos 15. Sendo 8 com características, tá? Existe um tratamento para enxaqueca crônica que pode ser o Botox, a toxina botulínica, tá?
que é o mais conhecido como Botox por vocês, que é utilizado para estética. Saiba que existem muitas doenças neurológicas que são tratadas com a toxina botulínica. Uma delas é a enxaqueca, tá? São 31 a 39 pontos, tá? Que são aplicados, eu até trouxe passando aqui, vocês, são os fatores, né? Os fatores de cronificação, a gente vai falar também. Mas os pontos da enxaqueca crônica, eu trouxe a figura. 31 a 39 pontos, que são aplicados aqui na região frontal, na região temporal, tá? Na região aqui atrás da cabeça. Botox na cabeça inteira, gente. Aqui, ó, na região do pescoço, na região do ombro. 31 a 39 pontos. Por quê, Gi? O Botox, né? A toxina botulínica, exatamente. Então a gente tem, quando a gente quer contrair um músculo da nossa face, o que acontece? Nós vemos um estímulo através do nosso nervo e esse estímulo, ele chega numa junção, né, entre o nervo e o músculo. É ali, ó, e passa a informação para o músculo contrair, né? O Botox ele vai atuar nessa junção, impedindo a transmissão da mensagem. Então o músculo não vai contrair, ele vai relaxar. E o mais interessante é que inibe a liberação de mensageiros da dor. Então você veja, Gi, olha, toxina botulínica, mais conhecida como Botox por vocês. Gente, e aqui na testa já trava aquela ruga aqui no meio, né? Eu confesso que os pacientes gostam que a sobrancelha fica um pouquinho elevada. Olha aí, pois é. Mas você vê que, ó, são pontos na região frontal, tá? Pontos aqui nesse músculo temporal, tá bom? Pontos aqui, ó, na região posterior da cabeça, na região do pescoço e na região aqui do ombro, tá bom? Então são 31 pontos, geralmente a gente pode fazer pontos extras adicionais para o tratamento. Como é esse tratamento? Ele é feito a cada 3 meses, tá? Porque o Botox, enfim, a dura mais ou menos isso. Exatamente, tem um tempo de ação, né? Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, relativo, mas o ideal, né, pelo estudo Preempt, né, que estudou esse tratamento, a cada 3 meses, tá bom? E eu tenho muita efetividade no consultório, em pacientes que têm enxaqueca crônica, não respondem muito bem às medicações e a gente faz o tratamento com toxina botulínica e tem uma resposta muito boa, uma diminuição até do uso de medicações. Eu tenho paciente que até suspendeu. Então, geralmente, eu tenho muita resposta com os pacientes no tratamento da enxaqueca. Agora, esse tratamento você escolhe ou é o paciente que fala, não, eu quero o tratamento da toxina botulínica, quero o tratamento com remédio, ou vocês vão testando qual que funciona para cada paciente? Porque acho que cada paciente deve funcionar de uma maneira, né? É muito individual, né? Até a escolha do tratamento preventivo, né? Se eu vou escolher uma classe, se eu vou escolher outra, depende muito do perfil do paciente, né? Então, geralmente eu inicio o tratamento medicamentoso. Diante da refratariedade, de uma tentativa, 2, enfim, depende do paciente, a gente passa para terapia toxina botulínica associada, tá? Mas assim, é muito individual, porque, por exemplo, a escolha da medicação. Primeiro, tem limitações financeiras, não é uma terapia barata. O Botox é mais caro. É uma terapia mais cara. E as características do paciente também, né? Porque tem paciente que tem muita ansiedade como gatilho de dor de cabeça. Então, como preventivo, posso escolher um antidepressivo que atua na ansiedade, tá? Tem pessoas que têm, por exemplo, já está com excesso de peso, quer perder peso, é ansioso com isso. Então, eu posso escolher, por exemplo, uma medicação para convulsão que diminui o peso. Então, é muito relativo, depende do perfil de cada paciente, para a gente escolher a medicação adequada para o tratamento, tá? Mas existem algumas possibilidades. Agora, uma pergunta bem pessoal. Não é de enxaqueca, é dor de cabeça. Senti uma dorzinha de cabeça, devo tomar o remédio ou não? Ou espero um pouquinho passar, porque às vezes é falta de sono, às vezes, enfim, uma indisposição. Agora ficou confuso, né? Tomo um remedinho, não tomo? Olha só, quando a gente, no caso específico da enxaqueca, né? A gente sempre fala assim, enxaqueca, eu sempre falo de uma maneira bem simples, é como incêndio. Se você não apaga aquele foguinho no início, ele se propaga e fica muito mais difícil controlar. Então, o momento ideal de você tomar uma medicação, quando você está, é no início da dor.
é quando essa dor está iniciando, quando esse processo está iniciando. Porque se você deixar essa dor aumentar, vai ficar mais difícil controlar, mais difícil a gente apagar o fogo, né? Entendi. Aproveitar que tá o fogo pequenininho, a gente vai lá e apaga. No início do processo. Quando disseminou, fica muito mais difícil. Bom, adorei, viu? Você está lindíssima com esse batom vermelho. Ah, pois é. Jéssica arrasou. Jéssica, dona de mim, né? Tá aí, doutora Francine Mendonça, neurologista no quadro Entendendo o Cérebro. Muito obrigada, viu? Seus contatos para quem quiser saber mais sobre os seus assuntos. Excelente. Então, o meu Instagram é DRA Francine Mendonça, tá bom? DRA Francine Mendonça. Manda suas dúvidas, deixa seus comentários, tá bom? Eu estou à disposição para respondê-los. E outra coisa que vocês podem fazer é pegar o celular, aproxima na tela agora na câmera, tá? Aproxima na tela e aproxima nesse QR Code, vai dar direto também no meu Instagram. É um prazer, tá? Receber todos vocês e estar fornecendo informação aqui, né? De toda quinta-feira, tá? O prazer é nosso, Bela. E a gente vai ficando por aqui. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!